Fala, meus queridos, tudo bem? Bom, vamos fazer uma coisa diferente aqui com vocês hoje. Até mesmo quero trazer para vocês uma análise aqui mais aprofundada entre o jogo do esse joguinho do Benfica aqui, ó, Ferreira e Benfica, tá? É esse jogo que a gente vai analisar. Primeiramente, peço até desculpas para você pelo horário, tá? Agora são 15, 3 e 36. Daqui a pouco o jogo começa às 5 e 15, mas felizmente foi o único horário aqui que consegui fazer uma pré-análise aqui correndo com vocês. Então peço desculpa, queria ter feito isso de manhã, mas não consegui, tá? Mas vamos lá. Vamos fazer essa análise. O que que nós temos aqui? Primeiro, vamos ver a classificação, tá? Benfica em primeiro lugar, líder do campeonato, tá? O campeonato tem 18 times, ou seja, 36 rodadas. Falta mais uma rodadinha para chegar na metade da competição, tá? Então, Braga em segundo lugar aqui, muito colado aqui, tá? Contra atrás do Benfica. E temos o Ferreira lá na última colocação, tá? Na última colocação, vem de uma sequência, vem de uma vitória, vem de uma vitória e uma derrota. Então, vamos fazer uma análise aqui. Será que todo mundo apostando aí numa back goleada Benfica? Quem sabe? Ou um lei em algum placar do CS? Vamos analisar, vai, vamos com calma. Vamos abrir aqui, ó, nosso Sport BI, que é o nosso sistema de pré-análise, tá? Acho que a grande maioria conhece, é um sistema desenvolvido tanto por mim, pela Leandra e por Paulo. Tá? É um sistema que usamos a linguagem Python, aplicado ao Python, integrado junto com Power BI, aí nasceu o Sport BI, uma linguagem totalmente diferente. Tá? Vamos analisar. Primeira coisa, vamos fazer uma análise aqui meio que estatística, tá? Vamos entrar no nosso painel aqui, ó, de relação de jogos, tá? Vou entrar no nosso painel na relação de jogos. Ele vai abrir, tá carregando todos os dados, aqui tem vários jogos. Vou até aumentar para ficar melhor. Bom, vamos lá. Aqui eu vim a selecionar hoje dia 26. Vou pegar Portugal, tá? Então, Liga de Portugal, aqui ó, Benfica, é, Ferreira e Benfica. Aqui eu já de cara eu já tenho até alguns dados, ó, over 0,5 FT, over 1,5 FT, o 2,5, 3,5. Eu tenho over HT. Eu tenho esses dados aqui que são muito legais, ó. Você percebe que já são equipes que fazem bastante gols no segundo tempo, ou 83% de sair pelo menos um gol no segundo tempo, ou 46% de sair até dois gols. E o BTTS é extremamente baixo. Tem a expectativa, tá? XG do mandante e o XG do visitante. XG é a expectativa de gols. Só que se eu clico aqui em cima, eu vou aqui em exibir detalhes e vai abrir uma gama de informações, tá? Gama de informações. O que que nós temos aqui? Aqui é o HT, tá? Então vamos analisar primeiro o HT desse jogo. O que que nós temos? Já percebemos de cara que são dois times que não são muito bons de HT, tá vendo? Ó? O Ferreira como comandante, jogando comandante 56%, e o Benfica jogando como visitante 50%. Ah, Elton, mas isso quer dizer que não vai sair gol no HT? Não. Isso são só dados estatísticos, sem colocar comportamento. Lembrando que é o primeiro colocado contra o último. Benfica querendo pontuar para tentar cada vez mais ter uma distância aí do Braga que está em segundo colocado, tá? Então assim, e o Ferreira tá lá embaixo. Precisa, alguma hora ele precisa também acordar, senão ele vai ser caminhando passos largos aí para voltar para a segunda divisão de Portugal. Então, vamos com calma, vamos ver como que o Benfica. Mas é um dado que já me chama atenção, tá? É um dado que é pra gente ficar esperto. Tá? E aí eu tenho outras coisas aqui, ó. Você percebe o quê? Que o Benfica não é de tomar muito gol no primeiro tempo. Olha aqui, ó, 88%. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, 88%, ó, porcentagem de gols sem sofrer gol, 88%, é muito alto. Já o Ferreira é 56%, tá? Outro dado, ó, porcentagem de jogos sem marcar gols, porcentagem de jogos sem marcar, 63% de jogos sem marcar gol e outro 89%, é muito alto, tá? E aqui embaixo eu vou ter as médias e os coeficientes de variação. Agora, mercado de escanteio. Muita gente gosta de operar mercado de escanteio. Ele está numa explosão aqui. Aqui a gente também tem um painel de mercado de escanteio bem interessante. Por exemplo, aqui eu tenho os dados. Ó. Aqui eu tenho os dados do HT, escanteios no HT, half time, primeiro tempo. Então vou ter o over 4,5. Tá? Ou seja, eu preciso sair 5 escanteios no primeiro tempo para que
para que eu consiga ganhar minha betzinha, a minha operação. Então, por exemplo, ó, 89% o Benfica jogando como visitante, tá? E 78% Ferreira jogando como mandante, jogando em casa. Então é bem alto. E aqui eu vou ter. Agora, quem quer ser mais conservador, tá? Ah, eu gosto de operar, eu gosto de entrar em escanteio no FT, no full time, que é os 90 minutos de jogo. Olha o over 9,5, 67%, ó. E aí você pega aqui, qual que é a linha? Qual que é a linha que a casa está no dano? Vamos ver na Bet365. Eu até deixei aberto aqui, ó. Olha o escanteio over 10 aqui, ó. Né? 10 escanteio, aquele over 9,5 aqui. A Bet365 está pagando 1,83. Tá? Às vezes uma cotação acima de 1,90, esperar valorizar um pouquinho, 1,90, 2. O jogo está bem movimentado, é uma boa pedida também, tá? Voltando aqui. Opa, aqui. Vou aumentar a tela de novo. Tá? Agora vamos para o detalhamento do FT, tá? Que é no jogo, que aqui eu tenho vários dados para mostrar para vocês. Aqui eu tenho toda a parte de classificação, que é os dados gerais. Tá? Eu não vou, então se um vídeo fica um pouco extenso, aqui é tudo dados estatísticos, tá? Que é bem legal. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho, que às vezes fica um pouquinho... Tá bom, né? Deixa eu ver. Ah, aqui melhorou. Melhorou um pouquinho, né? Melhorou. Então vamos lá. Deixa eu diminuir. Então ficou melhor assim. Então aqui que eu vou ter? Aqui eu vou ter gols marcados, tá? Deixa eu só mudar isso aqui. Então aqui eu vou ter gols marcados, gols sofridos, gols marcados e sofridos. Eu tenho uma gama de informações. Aqui que eu tenho, gosto de ver bastante. Isso aqui, ó. Porcentagem de jogos que marcou primeiro, 75%. Porcentagem de jogos que marcou primeiro, 25%. Então você percebe que o Benfica ele abre muito mais o placar do que os seus adversários. Porcentagem de jogos sem sofrer gols, 75%. Outro, zero. Ou seja, sofreu gols em todos os jogos. Porcentagem de jogos sem marcar gols, 25%. Dado bem baixo. Outro, 56%. Tá? Vamos lá. Aí o que eu tenho aqui, ó. Que eu gosto de olhar separadamente. Over 1,5 FT, 78% contra 50% do Benfica jogando como visitante. Tá? Então quem vai puxar essa média aqui é o Ferreira. Não é que o Ferreira faz, ele faz e toma. Ele toma muito mais do que faz. Agora vamos olhar outros dados. Aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem as faixas de minuto de gols, que é muito interessante. Então você percebe que os 15 primeiros minutos, os dois não marcam muito gols. Tanto que o Ferreira tem 0. E já o Benfica 7%. Mas sofrem gols. Ó, gols sofridos, olha aqui, ó. O Benfica sofre bastante gols no começo do jogo, hein? 25%. Já o Ferreira, 6%. E o que vocês percebem também? Que são times que marcam muito no segundo tempo, ó. Do 61 ao 75, do 76, ó. São times que marcam muito no segundo tempo. E sofrem também, ó. Sofrem também. Então isso aqui de cara você já percebe. O Elton são times para segundo tempo. Isso não quer dizer que não vá sair gols no primeiro tempo. Isso depende muito do comportamento, mas são dados pré-live que você precisa masterizar na sua cabeça e levar pro live, tá? Outro dado importante também, o coeficiente de variação. Vamos olhar os últimos 5 jogos para não estender. Por exemplo, aqui, ó, coeficiente de variação. O que eu tenho aqui, ó, gols marcados. Tem uma média de gols marcados, 0,40. Eu já tenho o Benfica já 1,80. Mas o coeficiente está um pouco alto, acima de 1, já não é tão confiável assim, tá? Aí você pega a média de gols sofridos, 1,40. Olha como sofre o Ferreira. Já o Benfica, baixo, 0,80. E também tem um coeficiente de variação alto. Contra um coeficiente de variação baixo, porque o Ferreira toma muitos gols, tá? E tem outros milhares de dados aqui que é pra gente analisar, tá? Que aí, senão o vídeo fica muito extenso. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Voltando lá para o nosso painel. Vamos trabalhar aqui, ó, no painel de Match Odds. Esse painel que eu já deixei aberto aqui, ó. Vamos ver. Opa. Deixa eu só ajeitar minha canetinha. Esse painel aqui, ó, de Match Odds. É esse painel. Vamos aumentar aquele aqui. Vamos fazer um dado, meio um apanhado aqui mais histórico. Vamos ver como que o Benfica, como que o Ferreira se comporta em casa nessa temporada. Como que tá o Benfica se comportando nessa temporada. Vamos olhar o Match Odds do FT. Se vocês quiserem, eu vou dar uma pincelada rápida também no Match Odds do HT. Então vamos lá. O campeonato,
Portugal, Liga Nós, Portugal, tá? A temporada 22-23. Vamos ver primeiro Ferreira. Mandante. Ferreira. Aqui, ó. Passos de Ferreira. Que eu tô um pouquinho cego, deixa eu ver aqui. Passos de Ferreira. Poços, né? Passos de Ferreira. Vamos lá. Foram 9 jogos. Foram 9 jogos contra o Mandante. O Mandante venceu algum? Não. 7 vitórias do visitante e 2 empates. E esse aqui são os placares, ó, que aconteceram, ó. 0-1, 0-3, 1-1, 0-2, 1-2 e 2-3. Aqui eu vou ter os saldos do mandante, que são dados bem interessantes para se analisar também. Então você já percebe que o Ferreira, por isso está em último colocado, não é tão bom assim, tá? E ele sofreu goleada? Não tem nenhuma goleada. Isso não quer dizer que o Benfica não possa golear, tá? Mas então vou entrar num lei goleada. Calma, não é assim. Vou entrar num lei goleada contra a Benfica. Poxa, porque o Ferreira só perdeu, mas sofreu uma goleada. Mas pode ser que hoje aconteça isso. Então tem que ir com calma. Você tem que analisar o jogo, ver o andamento do jogo, tudo. Porque você está pegando o primeiro colocado contra o último. Tá? Mas é um dado interessante. Vamos lá. Vamos ver como está o Benfica como mandante, como visitante, desculpa, Benfica como visitante. 8 jogos disputados como visitante. Mandante venceu 1, 12%. 6 vitórias do visitante, 75%. Então você percebe que o Benfica é muito forte como visitante. E um joguinho empatado. Tá? E aqui eu tenho aqui lá, goleada do visitante. Ó. Os placares: 0-1, 0-3, 0-0, 3-0. E goleada do visitante. Contra quem? Eu clico aqui e ele vem aqui, ó. Pá, vai mostrar. Pô, contra o Estoril. Se eu não me engano, foi 1-5. Desculpa, 1-5 pro Benfica esse jogo. Se não me falha a memória. Porque ele não vai mostrar, ele vai mostrar o placar do HT foi 0-3, depois uma goleada do visitante. E aqui eu tenho as odds, é bem interessante para você criar estudos, tá? Então já fiz o apanhar. Então já, poxa, nessa temporada o Benfica já goleou, né? E quem que é o Estoril na fila do pão? Se eu não me engano, a gente deve estar lá no meio da tabela. Depois a gente vê isso daí, lá em 10º ou 11º colocado, se não me foge a memória. Tá, então já fiz uma análise um pouco, já mais um pouco aprofundada. Vamos partir o painel de over e de under. Opa, vamos dar uma pincelada, esqueci aqui, ó. Vamos dar uma pincelada rapidamente no match odds do HT, tá? Deixa eu limpar. Não precisava ter limpado, mas enfim. Foi sem querer. Vamos lá, temporada 22-23, campeonato Portugal. Portugal. Benfica como visitante, jogando no HT. Uma boa pedida também. Por que não? Porque o back FT está muito baixo, por que não pegar um back HT Benfica? Fica a dica. Né? Ó, o que nós temos aqui? Ó? Visitante venceu uma vez no HT. O Benfica venceu 3 vezes e 4 jogos terminaram empatados. Então, assim, uma incidência de jogos muito jogos empatados, que responde a 50%. Vocês olharam aqui, ó. 50%. Quem são esses jogos? Você olha aqui no descritivo, na descrição, que ele vai mostrar para vocês, ó. Contra Porto, vitória do Guimarães. E depois no placar do FT, foi placares magros, ó. Um jogo terminou 0-0, depois 0-1, 0-1, 0-1. Tá vendo? Foram vitórias magras. Que mais? Mas você percebe que no HT nem o Benfica não goleou. É muito difícil, né? Teve um 0-1, 0-2, 0-3, 2-0. Aqui eu também vou ter os saldos. Tá? Vamos olhar então agora o painel de over e de under. Tudo pesquisa muito bem detalhada para vocês, pessoal. Vamos olhar aqui o painel de over e de under. Vamos lá, mesma coisa. Que vai trazer, ó, 2003. Já tá aqui, ó. Eu tinha até colocado aqui, ó, Benfica. Mas vamos analisar o Benfica não. Vamos analisar o primeiro, que é o mandante, que é o Ferreira.
Poços de Ferreira. Poços de Ferreira, Poços de Ferreira. Tá aqui você. Poços de Ferreira. O que nós temos, Poços de Ferreira? Pô, ele jogando como mandante, você percebe que ele sofre muitos gols. Ó, você já percebe aqui, ó. 27, 16, desculpa, 27 não. 17 gols do mandante. 17 gols do mandante. Tá? Eu tenho uma média de gols no jogo de 2,44. Olha como o mandante não faz muitos gols, mas o seu visitante que enfrentam ele faz, ó, 1,88. E eu tenho uma incidência do Ferreira jogando com o mandante, 44% de sair over 2,5 FT. Tá? E aqui eu tenho os placares. Aqui eu tenho uma média, e aqui embaixo tem uma coisa que é muito importante, porque quando a gente olha a média é importante? É, mas ela não pode ser olhada isoladamente. Precisa olhar também a frequência de gols, que é muito importante. Por quê? Porque, ó, porque às vezes a média, você vai falar assim, ah, eu vou olhar os últimos 5 jogos. Aqui eu tô lendo os últimos 9. Tá bom? Aí eu vou olhar os últimos 5 jogos. Aí teve um jogo que o Ferreira, vamos supor, tá? Uma hipótese. O Ferreira fez 3-0, 3-1, desculpa, no outro no 0-0, no outro 0-0, no outro ele fez 4-1 e depois no outro ele fez 3-1 de novo. Você vai olhar a média, caraca, a média dele é boa. Mas teve 2 jogos 0-0, então vamos olhar a frequência, que é a frequência de gols. Que você olha quantos jogos o Ferreira não fez gols, ó, 55%. O Ferreira jogando comandante não fez gols. Você percebe pelo placar aqui, ó. E olha que interessante, corresponde a 5 jogos. É muita coisa. Tá? Agora, pro outro lado, quantos jogos ele sofreu pelo menos um gol? 2 gols e 3 gols. Você percebe o quê? Que em todos os jogos ele sofreu gols. Porque não tem nenhum aqui uma porcentagem de zero. Ó. Um gol. Quantos por cento ele sofreu um gol? 44%. Quanto responde? 4 jogos. 22% foram 2 gols. O que corresponde? A 2 jogos. E mostra os placares. Você quer mais detalhado? Você vai, pô, tá, 44%. Eu venho aqui, ó, em cima vai mostrar o detalhe dos jogos. Quem foram os jogos? Tá tudo aqui, ó. 1-1, 0-1, 0-1. Vocês estão entendendo? Que é gols do visitante, tá? Não... Que os gols do visitante. Então, ele sofreu gols em todos os jogos. Mas ele foi goleado com o mandante? Não sofreu também, como a gente viu lá no Major, ele não foi goleado, tá? Agora vamos ver o Benfica jogando com mandante, como visitante. Desculpa, gente, eu confundo. Jogando como visitante. Ó, 8 jogos. E olha que interessante, 50% over 1,5 e 50% over 2,5. Eu tenho uma média, eu tenho gols do visitante, ó. 14 gols do visitante, que é o Benfica, e 4 gols do mandante. Então você percebe aqui de cara que o Benfica é um time que sofre pouquíssimos gols. Tanto que eu vou ter a média 2,25. Eu vou ter a média do mandante aqui, ó, 0,50. Quase chega nem seria um golzinho aí por partida. Já o mandante, já o visitante tem 1,75. E aí vamos ver a frequência. Aqui de cara você já vê a frequência. Olha, 75% dos jogos. O Benfica não sofreu gol. Porra, 6 jogos, é muita coisa. Aqui tá os placares, ó. E 25% o Benfica não fez gol. Tanto que ele perdeu ó, de 3-0. Mas 2 joguinhos ele não. De 8 jogos, 2 jogos ele não fez gol. Tá, e quem foi esses jogos, Elton? Vamos analisar. Aqui, ó. Foi um contra o Sport de Braga, que tá excelente. Foi 2-0 no HT, depois 3-0. E outro foi contra o Vitória de Guimarães, que foi 0-0. Então, é muito interessante isso, você fazer uma busca bem detalhada e você vai anotando. Bom, vamos anotando, vamos lá ver as médias lá do coeficiente de variação. E tem outros coisas aqui que também tem o nosso Power Rank também aqui, ó, mas eu não vou, senão o vídeo vai ficar muito longo. Agora analisando tudo isso, vamos ver o que o mercado espera para esse jogo. Deixa eu só diminuir aqui, acho que aqui tá
dá pra enxergar, né? Vamos lá. Bom, o que o mercado espera? Super favorito, Benfica. Aqui, ó. Super favorito, mod de 1,22. Deixa eu aumentar que tá baixo, tá pequenininho. Eu acho que foi melhor. 1,22. Super favorito, 1,22 seguido da zebra, que é o último colocado, 19,5. Tá? Ambas marcam. BTTS sim. Com certeza não vai ter. Vai ser uma BTTS não. Aqui, ó, BTTS sim. Ó. Extrema, o mercado não acredita em nada desse BTTS sim. 2,62. Às vezes precisa operar uma simetria. Vai que o Ferreira, querendo, como eu hoje falei, querendo uma recuperação do campeonato, porque ele tá caminhando passos largos para o rebaixamento. Ou ele acorda agora, ou não adianta acordar mais tarde. O HT. Quem tem metodologia para operar um back HT? Benfica. A gente viu todos os dados lá que o Benfica. A gente viu que ele empata muito no HT, lembra? Ele empata muito no HT. Então, 1,57, será que vale a pena? E quem foram esses times que. Tu tá vendo? Quem foram os times que ele empatou no HT? Quem são eles na classificação Vila do Pão? Pô, o Vital Ferreira, o último colocado. Benfica querendo se distanciar cada vez mais do Braga. Precisa da vitória. Vai propor o jogo, vai para cima. Tem jogadores habilidosos. E aí? Pô, uma cotação 1,70, 1,75, o Benfica jogando bem, pressionando. Que lógico, essa cotação ela se ajusta um pouco mais. Se ajusta um pouco mais do que a do FT. Então pegar uma cotação de 1,70, esse back Benfica HT, se eu tenho metodologia, tá excelente, desde que tenha comportamento para isso. Se eu pensar em gols, mercado de gols, muita tendência, over 2,5 FT. Muita tendência. Tanto é, que é a Bet, qual que é a linha que a Bet365 tá colocando aqui? Ó, um over 3, tá vendo? Linha de gols, ó. Over 3. Então eu sempre gosto de descer uma linha abaixo. Então over 3, então por que vou pegar um 2,5? Poxa, legal. O jogo não começou legal, vou esperar valorizar. O jogo não tá legal. Então, tempo. Controla a ansiedade. Tá dentro da sua metodologia, você não precisa forçar a entrada. Não operar também é operar. Então, poxa, eu vou entrar num 2,25. Acima de 1,68. Acima de 1,70. Vou esperar valorizar. O jogo ele pode pegar fogo a partir dos 15 minutos, a partir dos 20 minutos. Não sei. Ou pode começar frenético. Então, calma, controle a ansiedade. Agora, que tem uma baita tendência acima de, assim. O que a gente viu nos dados, lembra? Vamos voltar aqui, ó. Que o 2,5 FT é 47%. Entendeu? Mas é, tá com uma. Tá com puta comportamento, cara. Não tem como ficar fora legal. Eu, se tiver um baita comportamento, eu vou esperar. Acima de 1,80, 1,90. Não precisa ser o gol antes. Paciência. Porta. Vai ter outros jogos amanhã, depois de amanhã. Calma. Ah, eu não vou operar 2,5, vou esperar. Eu vou esperar minha cotação aqui, vou esperar a minha odd média, a minha odd mínima do 2,5 é 1,90. Legal, cara. Espera. Para esse jogo, eu vou ficar muito de olho nesse over 2,5. Muito de olho nesse over 2,5. Se olhar o CS, vamos ver o CS. O mercado espera gol pro lado. Você já viu que o BTT sim tá lá altíssimo, mas no CS, o mercado espera gol do Ferreira? Vamos ver cotações abaixo de 10, ó, 9, 0, 0 a 1. Ó, um lei muito interessante. Esse é um também que eu tenho, acho que tem um bot. Esse lei 0 a 1, com certeza o nosso bot vai entrar. É possivelmente que ele entre até nesse lei 02. Preciso ver lá. Mas nesse lei 01 com certeza ele vai entrar. Desculpa, gente. Ó, olha o 0 a 3. Agora 1 a 2. Olha como tá abaixo de. Tá muito acima de 10 a cotação. E o 2 a 1? Nem se fala, né? E o 1 a 3? Muito alto. Então o mercado o quê? O mercado só espera gols da parte Q do Benfica. Pelo todos aqueles dados. Ah, Elton, e um back goleada Benfica. E aí tá a razão. A gente viu que
O Ferreira não tomou goleada nessa competição. Mas o Benfica já goleou alguém. E eu tô lembrando. Necessidades. Must win. Primeiro colocado. Tentando cada vez se distanciar mais do segundo colocado. Tem o último colocado. Ou ele acorda pra vida, ou ele acorda pra competição, ou ele tá caminhando a passos gigantescos para cair. E aqui no Beco Leada, você pode fazer por exemplo, uma odd média. Por que não? Começou o jogo, posso comprar uma cotação a 3,80, entre um pedacinho da stake. Depois eu faço uma odd média a 4,10, a 4,15, colocando um pedacinho de stake. A hora que sai o gol, você já está muito bem colocado. Muito bem posicionado, desculpa. Saiu mais o gol, você free beta. Ou se der um baita de lucro, você faz edge. Uma boa pedida também. Para esse jogo eu não tenho ainda metodologia para over, para back e HT, mas a gente está criando, tá? Mas para esse jogo específico, eu vou ficar ou de olho, vou ficar de olho nesse lei 0 a 1, que o nosso bot vai entrar, acredito que ele entre, e vou ficar no mercado de over, no 2,5. Mas a cotação acima de 1,90. Se sair o gol antes, tudo bem, paciência. Vamos ver, vamos levar pro live, vamos levar o comportamento. Sei que ficou muito extenso esse vídeo, peço desculpa a vocês, mas são análises, queria falar muito mais, mas são análises que a gente precisa levar pro live e com o tempo isso aqui fica muito fácil, muito rápido para vocês. Beleza? É isso, pessoal. Tamo junto e fique com Deus.